Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Professora Dirla chegando. Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre impugnação, pedido de esclarecimento e recurso. Olá! Boa noite! Boa noite! Me ouvindo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. E aí, meu amigo, como vai? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz. Deixa eu só conectar meu fone aqui. Tá bom, um beijo para os amigos que estão entrando. Boa noite, pessoal. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Corrido, né? Eu acho que é um momento bem corrido para todos nós. Isso é bom, mas ao Isso. mesmo tempo é bem puxado. Isso é verdade. Boa noite à professora Lia, tá entrou por aí, alguns amigos também. Boa noite, Thaís. Ah, Thaís! Pessoal, a noite de hoje nós vamos falar sobre impugnação, pedido de esclarecimento, recurso, não é? Que é muito importante isso aí, essa atenção para quem é da administração pública, né, professora Lia, Dirla, e para quem Exatamente. é licitante, né? Talvez até principalmente para quem é licitante, né? Pois é, gente, é um tema extremamente importante porque é o direito de voz que é dado Exatamente. às empresas que participam. Então, nada melhor do que saber participar dessas oportunidades, né? Perfeito. Boa noite, professor Márcio Mota, prestigiando aí. Deixa eu só escrever aqui o nome da Da live nossa aqui. professora Ellen, muito obrigada por passar por aqui. Tem Priscila, tanta gente legal, hein? Aham. Deixa eu só escrever aqui, pessoal, que a gente já começa. Maiane, Professor Abimael chegando. professor Abimael sumiu da minha Aí. vida. Sumiu. Mas ele disse que ainda estou no coração dele, então tá tudo certo. É, deixa eu ver Fixar, né? como é que fica isso aqui. Ah, pronto, consegui. Show de bola, meu amigo. Show de Vamos, bola. Então vamos lá. vamos. Vamos começar nosso bate-papo enquanto o pessoal está chegando aí. Um grande prazer, tá, Léo? Minha amiga, é uma satisfação, né? É um encontro que a gente já tem, a gente está sempre se falando, né? Lá no WhatsApp, né? Essa amizade que surgiu aí das redes sociais, como muitos outros colegas, né? Que tem nas redes sociais. E faltava esse encontro da gente, esse bate-papo. E nada Pois melhor é. do que falar de um assunto tão importante, né? Tão quente, né? É verdade, é Não verdade. é? Com a transição, né, legislativa, a gente tem Exatamente. vários pontos aqui interessantes para a gente abordar. Exatamente, exatamente. Mas vamos começar assim, vamos começar. Se apresente. Eu sei que quem me segue deve lhe seguir também, mas se apresenta, a gente se apresenta e começa. Show de bola. Pessoal, boa noite. Eu sou Dirla Menezes, professora, advogada, atuo na área de licitações aí há mais de 15 anos. Entrei numa etapa muito interessante que foi com a administração pública municipal e viajei o Brasil todo aí prestando consultoria para esse público e posteriormente ingressei como pregoeira e presidente da comissão, membro da comissão de licitação do Sistema S em três entidades distintas. Então eu tenho o prazer de, além de falar sobre licitação, trazer um pouco desse ponto que é bem específico, que é o S. Perfeito, né? É nossa musa do sistema S, né? Ah, maravilha, adorei, hein? O título, adorei. Pessoal, para quem não me conhece, Leonardo Mota, né, sou servidor do Ministério Público Federal na Paraíba, sou pregoeiro aí há mais de 10 anos, presidente da comissão de licitação e professor nessa área de licitações e contratos, né?
que é uma área que é instigante, né? Eu sempre falo assim, ou você gosta ou você odeia, né? Licitações de contrato, não é? É isso mesmo, Não é é isso isso? mesmo. E assim, esse tema da gente hoje, que é específico relativo à licitação, né? É algo que mexe muito, né? Com a administração pública, não é? Muitas vezes, às vezes vemos até memes referentes à impugnação, não é? A recursos, não é? E eu acho que o licitante, né, e quem trabalha prestando consultoria para licitantes, tem que conhecer todas as regras, porque é um direito importantíssimo essa questão de você pedir, impugnar, de poder impugnar e tal, né, pedir esclarecimento, né, a fase recursal. E aí, nosso bate-papo hoje é sobre isso aí. Vamos lá. E, Boa e- noite, amiga Edilza, que entrou agora aí. Boa Eu sou Paulo noite. Alves. Professor Paulo. Léo, Satisfação. eu queria trazer uma informação antes, até para um pouco para o público que eu atendo, quer dizer o que é, rapidamente, o que é o direito de se manifestar mediante esclarecimento de dúvidas, impugnação e a interposição do recurso. É apenas para que a gente situe esse novo público que está aí entrando no mundo das licitações, a gente precisa saber que são manifestações diferentes e elas têm finalidades diferentes. Perfeito. Então, é importante a gente deixar claro que o pedido de esclarecimento, como o próprio nome já diz, tem o intuito de sanar dúvidas, esclarecer dúvidas, pedir algum tipo de esclarecimento sobre um determinado ponto específico no edital, sobre as regras ou sobre a especificação do objeto. Perfeito. A impugnação, por sua vez, ela já tem uma característica de contestar mesmo uma regra. Ela já tem um posicionamento mais forte, mais decisivo de informar, olha, é importante que você, pregoeiro, ou que a comissão de licitação, fique atento para tal regra considerando a sua ilegalidade, a sua irregularidade. E a É mais uma manifestação... segurança, né? É uma segurança quando o licitante devidamente capacitado, né? E lê o edital, que a gente sempre fala isso, né? Ler o Eu edital. acredito, né? Acredito que a impugnação comprova muitas vezes que o licitante leu o edital, né? Conhece a Perfeito. legislação, conhece seu direito e aí ele vai com segurança, né? Falando do esclarecimento, eu que trabalho como pregoeiro, você também já trabalhou, acho que já deve ter recebido aqueles pedidos de esclarecimentos com 15 itens, né, um e-mail com 15 itens, onde o licitante simplesmente quer que nós leiamos para ele o edital, não é? Gente, exatamente. E não É tem algo condição. que não tem condição, não é? Aí então, nós vemos muitas vezes esclarecimento nesse sentido, inclusive que demonstrando que o licitante nem leu o edital. Já quando a impugnação, ele já vem direto ao ponto, né? Ele já traz uma legislação, uma norma, já diz onde é que o edital, ele entende que o edital está errado, né? Isso, Léo, e o que você falou é super importante, porque algumas empresas, elas falam, olha, vocês estão replicando o item do edital na resposta. Mas é isso mesmo, quando está claro no edital, a gente não pode dizer com outras palavras. É importante a gente sinalizar onde está no edital, né, aquela regra, para que ele possa atentar. Então, Perfeito. não é uma redundância, não. É uma necessidade de dizer, olha, licitante, você perguntou X e X está aqui no edital, no Está no item edital. 7.8.9. É, é verdade. O professor Paulo Márcio Mota até colocou, é raro, mas acontece muito. Pois é, não é? Ainda mais em certames eletrônicos, né, no pregão eletrônico, onde nós temos a facilidade de receber, né, e quem é licitante encaminhar para esclarecimento, impugnação. Então, e é muito importante você esclarecer isso aí. E o recurso, professor, que vem é uma forma das empresas se manifestarem, as empresas participantes se manifestarem lá no final do processo. E aí eu trouxe aquela dica lá, né? O Rios que eu coloquei, que você até comentou para mim, me contribuiu, dizendo exatamente isso, que as pessoas entregam de bandeja todos os seus argumentos na hora da licitação. Isso faz Isso. com que as pessoas
os seus concorrentes passem na frente ou se organizem com relação aos pontos que você vai impugnar. Quer dizer, que você vai interpor, né? Recorrer. Recorrer, de fato, né? A professora Lia colocou aí, ó, o problema é que muitos não querem ler o edital referente à impugnação, né? Nem os anexos. Isso é uma verdade, né? Verdade. E é importante lembrar que, exatamente, a impugnação, o pedido de esclarecimento é um momento anterior ao certame, né? Quando o edital é lançado. O recurso, não. O recurso já é uma busca de um direito em virtude de discordar da decisão do pregoeiro, falando no caso do pregão, da comissão de licitação, de algo que aconteceu no certame, não é? Não cabe mais no recurso você discutir regra do edital. Às vezes é muito importante lembrar isso aí, não é? Às vezes o pessoal, vez por outra, recebemos um recurso onde o cara está discutindo uma regra que ele entende que deveria constar no edital, ou uma regra que faltou. Não. A discussão da regra do edital é anterior ao certame, exatamente através da impugnação. O recurso é a discussão da decisão do julgamento lá da licitação. E acontece muito, viu, Léo? Eu já vi algumas empresas que entram em contato comigo para desenvolvimento de algum tipo de recurso e fala justamente isso, quer conversar, quer discutir uma regra do edital. Aí eu digo, olha, nesse caso aqui você não pode mais trazer isso. O momento que você tinha para reclamar sobre essas questões, ele já passou, né? Exatamente. Perfeito, muito bom esse esclarecimento, né? O que o professor Rafael Ícaro fala, né? O óbvio tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser repetido, né? Até pelo pessoal que está, alguém que está começando agora, é muito importante separar isso aí. Mas vamos lá. Vamos lá, me diz aí. Estou com sua cola aqui do meu lado. Fizemos aqui uma pautazinha aqui. É importante a gente lembrar, né? Nesse período de transição, a gente sempre não pode fugir, né? Esse período de transição entre a legislação velha e a antiga, né? Lei 8.666, 10.520, a nova lei de licitações. Então nós temos esse... E é importante conhecer as duas regras, né? Porque nesse período a gente vai ver... Ainda estão começando aí os editais a surgirem, né? Com a nova lei 1473. Então é muito importante, da mesma forma que a professora Lia colocou aí, muito importante ler o edital, é importante que elabore o edital, ler, entender, né, e adotar a legislação correta. Não é? Nesse período de transição até 31 de março de 2023, nós podemos ter editais regrados pela Lei 1433 ou regrados pela Lei 866, Lei 10.520 e Lei do Pregão. E isso aí vai impactar nesses prazos para pedir esclarecimento, né, impugnação edital, recurso, a forma como são apresentadas, né? É importante conhecer as plataformas, como cada plataforma trabalha nessa questão de impugnação e esclarecimento. A gente vê, eu pelo menos atuo com o Compras.net, né, o compras.gov hoje. Então, pessoal, é importante lembrar, por exemplo, que no compras.gov a impugnação ao edital e o pedido de esclarecimento não é feito ainda pelo sistema. Né? O licitante ele encaminha um e-mail para o pregoeiro, impugnando o edital ou pedido de esclarecimento. Já o recurso não. O recurso, você tem lá um campo próprio para você preencher o recurso. Né? Os outros sistemas, eu não conheço. Não sei se você deve conhecer os outros sistemas, né, que trabalham com consultoria. Tem algum sistema que o licitante cadastra impugnação, cadastra pedido de esclarecimento? Geralmente os que eu utilizo é concedido o prazo no edital, tem informando o prazo no edital e é solicitado o encaminhamento também por e-mail. Por e-mail, né? E é importante isso que você trouxe, Léo, porque todas essas regras, elas obrigatoriamente, elas precisam estar previstas no edital. Então, até se não tiver essa informação, você precisa entrar em contato com os responsáveis pela organização da licitação para saber como vai ser conduzida essa etapa. Essa etapa, perfeito. Boa noite, meu amigo aí, o William Santos, amigo parceiro aí, irmão, vamos dizer assim. Então vamos lá. Então assim, pessoal, lembrando, essa regra de transição é muito importante conhecer, né, os dois lá, a legislação antiga e a nova, né? Falando da Lei 8.666, né? O que é que a gente tem de prazo da Lei 8.666, né? A gente tem, especificamente, a Lei 8.666 fala muito em impugnação, né? Onde o cidadão pode impugnar o edital
lá no prazo de 5 dias úteis, com a resposta da administração no prazo de 3 dias úteis. Professor, boa noite, professor Felipe da Lenoir, né? Muito obrigado por prestigiar aí o bate-papo. Quero também mandar um grande abraço para a professora Thais. Boa noite, professora. Muito obrigada por aparecer. A gente tem uma segunda regra que é referente aos licitantes, né? Que é aquela regrinha que o licitante tem até o segundo dia útil para responder a impugnação, né? E aí, professora Dila, não sei se lá lhe perguntaram, mas certa vez, esporadicamente, me perguntaram mais esclarecimento, tomada de preço, concorrência, convite. A lei 866 não traz prazo, né? É interessante, né? Não traz prazo para esclarecimento, né? Pedido de esclarecimento no edital, né? Exatamente. E é interessante que a gente, o que a gente vê na prática é a utilização de um único prazo, do prazo que é previsto em lei, para as duas formas de manifestação, né? Isso, exatamente. E a gente pode até encontrar a resposta, a gente até anotou aqui, né? Que é possível sim pedir esclarecimento, né? Mesmo na convite de tomada de preço de concorrência, apesar da lei não regrar o prazo, mas está lá quando fala do edital, né? No artigo 40, quando a lei 866 fala do edital, fala que o edital deverá constar local, data, onde o licitante, onde o cidadão, enfim, pode buscar o quê? Esclarecimentos e informações. Então, comprova que na lei 866 também é possível pedir esclarecimento. Quem vai regrar isso aí é exatamente o edital, né? O edital é que você vai regrar trazer esses prazos, né? E é interessante a gente ler esse artigo. Esse artigo ele diz o que deve conter o edital. E muitas vezes os editais eles são elaborados, né, de uma forma muito mecânica, copia e cola, pegar um modelo aqui, pega um modelo ali, sendo que ali tem os itens específicos, pelo menos mínimos, que deve, né, que o instrumento convocatório deve conter. Exatamente. Olha o Willis perguntando aí. Queria saber quais as principais causas de impugnação. Principal causa de impugnação, geralmente, eu entendo que seja um edital mal elaborado. Edital mal elaborado, com regras que não são claras, né? Então acredito que tem a grande possibilidade de haver impugnação. Falta de objetividade, né? Exatamente, falta de conhecimento. Principalmente no julgamento também. Quando o julgamento ele não é claro como é que as regras elas vão acontecer, né? Isso, exatamente. E com relação também, desculpe te interromper, Léo, a especificação do objeto, quando ele, na verdade, ou não existe, né, ou não possui características que não existem. Você pedir, por exemplo, um determinado material de limpeza que não possui uma quantidade específica no mercado usual. Quando você pede uma bombona de oxigênio que também não possui uma determinada quantidade para aquele produto. Então, as empresas que atuam naquele ramo, elas perguntam, vem cá, como é que eu vou entregar isso? Como é que eu vou buscar, como é que eu vou colocar nessa quantidade, nesse pacote para entregar a vocês? Exatamente. Então é algo que tem que observar também. As regras de habilitação, eu vejo muito as regras de habilitação, não é? Qualificação técnica, a questão de você exigir, né, quantitativos fora do entendimento do TCU, né, superior a 50%, sem você justificar. Não é? A questão de pedir, por exemplo, índices de balanço não usuais. Exatamente. Né? Isso aí, exatamente. Pedir prazo de atestado de capacidade técnica. Né? Então, acho que são situações, e o que eu vejo muito, Dirla, é que muitas regras de edital, até a professora Lia falou, em termos de referência, muitas regras que trazem em termos de referência com relação à qualificação, está onde, na fase de planejamento, e não são justificados. Isso. Não é à toa que a gente tem visto já nos anos mais recentes, o Tribunal de Contas da União, em alguns casos, né, ele trazia exatamente isso. Não existe justificativa para tal exigência do edital. Então, eu acredito que são os pontos principais para a impugnação. É exatamente criação de regras, não é, excessivas, regras que vão além do que é necessário para que se cumpra o contrato, sem a justificativa constante lá no Instituto Técnico Preliminar, na fase interna do
da licitação. Né? Eu acho Perfeito. isso E integra isso, muito, né? isso que você lembrou, um ponto que é bem crucial, é quando são exigidas algumas documentações, algumas comprovações que oneram o licitante ainda na fase de participação. Exatamente. Então, todo tipo de comprovação que você queira exigir, que seja além da documentação de habilitação, ela pode ser exigida dentro dos seus limites legais e permitidos na fase da contratação exigido também especificamente para a licitante vencedora, né? Isso. Isso. Exemplo, eu quero uma comprovação de que a empresa ela tem um corpo técnico para prestar tal serviço. Ela não necessariamente ela precisa apresentar essa comprovação como participante ainda do certame. Ela pode e deve comprovar na hora lá da contratação, Da se ela for contratação. vencedora, né? Isso. A questão das licenças, né? As As licenças licenças, ambientais, né? Falando de lei exatamente. 866, está lá no artigo 27 a 31, ali é o que pode ser pedido como habilitação, né? Aham. E a lei 1473 também tem as regras, né? As regras específicas referentes ao que pode ser pedido para habilitação, Sim, né? Então é sim. importante lembrar isso aí. Muito boa pergunta do Williams aí. Boa noite, Fabiano, Marília. Fabiano, Sejam bem-vindos. Partindo para a Lei 10.520, né? Para a Lei 10.520, a gente tem uma mudançazinha, né? A sim. gente tem uma mudança com relação aos prazos. O curioso é que, não sei se alguém pode responder aqui, mas quais são os prazos para impugnação e pedido de esclarecimento na Lei 10.520, né? Vamos ver se alguém responde aqui. Quais são os prazos do pregão constante na Lei 10.520 para impugnação e pedido de esclarecimento, pessoal? Alguém responde aí. 15 segundos. É uma lei que Não tem. ela Não. veio já bem mais objetiva, né? Ela é um melhoramento da 8666, né? Apesar Isso. de estar gerando uma nova modalidade. E ela não trouxe, né, Léo? Não trouxe, né? Não é, pessoal? Olha só, a Lei 10.520 ela não fala em prazo para impugnação e pedido de esclarecimento. É bem curioso isso aí, né? É uma lei do pregão, mas que não traz as regras e acaba que o pessoal passa a Utiliza, né? utilizar a regra lá do Decreto Federal 3.555, né? Adotando lá os 2 dias úteis como prazo limite, né? Para o licitante impugnar e pedir esclarecimento e ser respondido em 24 horas pelo pregoeiro. É bem curioso isso aí, né? Um prazo semelhante ao da Lei 866 para os licitantes, né? Sim, Mas sim. que deveria constar na Lei 10.520, que está aí para perder a sua vigência 31 de março de 2023, né? É É, importante, pessoal. a proposta dela, Léo, foi justamente criar uma nova modalidade, tanto que o procedimento licitatório é totalmente diferente da Lei 8666, né, das modalidades da 8666, e ela não trouxe algumas regras que eram essenciais, né? Que é essenciais, exatamente, exatamente. Então a gente na lei 10.520 a gente não tem, vai lá do decreto e o pessoal geralmente utiliza no edital, regra do edital, com base no decreto 3.555, que é um decreto federal. Isso. Né? E aí o pregão inovou, né? Vem inovando, falando em recurso, a questão da intenção de recurso, né? A manifestação na Isso. sessão para recorrer, que é algo que não tem na Lei 8666, nas modalidades convite, tomada de preço e concorrência. Então, o prazo recursal, né? Até pelo rito da própria 8666, são 2 fases, né? 2 momentos para apresentação de Que recurso, tenha o mas não há recurso. necessidade do licitante se manifestar se tem interesse ou não em se manifestar. O que pode haver, né, nas modalidades da Lei 8666 é se todos estiverem presentes, né, registrado na ata, todos abdicarem, né, Abdicar. Do de direito de recorrer, recorrer. você pode utilizar essa regrinha aí. Mas se acontecer uma situação de alguém encaminhar um envelope, um portador, ou alguém que não esteja credenciado na sessão, não tem como fazer esse registro em ato, tem que abrir o prazo recursal, né? E aí no pregão não. No pregão a gente teve essa inovação, onde há a manifestação na sessão, a manifestação é feita por quem está credenciado, quem está representando a empresa, Sim. né? E aí uma vez, após a habilitação declarada o vencedor,
tem que haver aquela manifestação em interpor recurso, sob pena de você não ter o direito de recorrer. Né? Perdeu seu direito. E é interessante que há uma necessidade de motivar, nem que seja de uma forma reduzida, a sua intenção. E aí tem uma grande dificuldade, né, Léo? Quando Exatamente. as empresas elas dizem, quero recorrer tal, só que aí a gente tem que lembrar também que é um direito de petição que está previsto na Constituição Federal Exato. e que é difícil a gente dizer, olha, não vou aceitar essa motivação. Exatamente. Há alguns conflitos, né, de interesses aí que eu, como na qualidade de pregoeira, eu nunca deixei de acatar um recurso, mesmo que a manifestação, que a intenção fosse precária, entendeu? Isso. Perfeito. Você acha que cabe você ainda discutir com o licitante nesse momento e tentar discutir a questão do mérito? O que é que você acha disso aí? Olha, eu não. Eu prefiro dar o direito de voz, por mais que isso seja... eu considero que é um direito constitucional. Isso. Eu respeito muito a nossa base, a nossa hierarquia mesmo, legislativa, e eu considero que se ele se manifestou, ele tem o direito. E se, caso aquele direito não seja cabível para aquela licitação, eu vou analisar de fato, ver se existe cabimento ou não, para daí sim decidir, entendeu? Eu prefiro escutar. Exatamente. Até porque o que a legislação exige é exatamente a motivação. As normas antigas, o pregão, né, e o decreto é a motivação, né? Você motivou, você não vai discutir o mérito ali, do pregoeiro, né? De repente, você pode tentar abordar o tema. Eu confesso que eu uso, às vezes, eu tento conversar no chat. Atualmente, eu só realizo a licitação pelo pregão eletrônico, utilizando o compras.gov. E ainda, por vezes, aceito a intenção de recurso, mas ainda converso com o chat aberto, com o licitante, para tentar entender, inclusive, compreender mesmo naquele momento que ele está apenas motivando em apenas 500 caracteres o motivo do porquê aquela discordância, sabe? Mas eu acho né? certo, eu acho certo que a gente, e até digo, sempre que eu faço algum tipo de consultoria, eu falo, olha só, a gente não pode ficar, tipo, sirena lata. Isso. Tudo que aparecer, gritar. Não, a licitação, ela possui regras e possui etapas. Então, se você quiser se manifestar, vá com a sua fundamentação mínima. Pelo menos indique, olha, na etapa eu quero entrar com um recurso, eu quero interpor recurso, na etapa tal, considerando tal ponto. Isso é importante. Isso. Acho que Perfeito. você faz de maneira certíssima. Perfeito. O que eu acho é que a resolução realmente do mérito ali não tem como a gente discutir, mas não. Fazer com que ele traga melhores fundamentos para a sua interposição, acho super legal e válido. Você vai entender se aquele recurso, aquela interposição de recurso, não é apenas protelatório. Protelatório, Não a gente tem um simplesmente prazo protelatório. Aquele texto padrão, quem não é pregoeiro, que nunca recebeu, né? Uhum. Tem interesse em interpor recurso com base no artigo tal, do decreto tal, com base no acórdão do TCU tal, porque o pregoeiro não pode negar. Né? Muitas vezes o cara recebe um recurso com esse padrãozinho, que geralmente o licitante às vezes usa para as mesmas, sempre vai participar da licitação. Sim. E é importante, de repente, se for possível, você entender. Mas às vezes, por que você está motivando? Não, eu estou motivando por isso, discordo, tranquilo. Está aberto o prazo para as contrarrazões. Né? Então, assim, tem vários posicionamentos do Tribunal de Contas, né, da União dos Estados. Então, pessoal, é muito importante. Nesse momento do pregão, no momento da interposição de recurso, o pregoeiro não deve discutir o mérito, né? Não deve recusar a intenção de recurso, né? A manifestação, por discutir o mérito. O mérito vai ser discutido nas razões de recurso. Ele vai ter lá o prazo, né? 3 dias para apresentar as razões. Depois nós teremos no pregão as contrarrazões que correm, né? 3 dias após o prazo, né, das razões, e aí depois é que o pregoeiro, com calma, com base no que ele julgou, com base nas regras de tal, com base nas razões e contra-razões, é que ele vai decidir. Né? Então é muito importante entender.
faz toda essa análise, Isso. juntamente com, submete à autoridade competente, o jurídico também, para que a gente consiga ter uma certeza de que aquela decisão, de fato, é a mais correta, né? Isso, exatamente. Lembrando que na lei, a regra antiga do pregão são 3 dias corridos, né? Ele Aham. não fala em 3 dias úteis, né? Em que pese a gente ter algumas plataformas do pregão eletrônico, já adentrando aí um pouquinho, falando do decreto 10.024, do pregão eletrônico na esfera federal. O pregão eletrônico, ele trazer, os sistemas não aceitar, né? Ele É, considera, a legislação fala em dias corridos e o sistema entende como dias úteis, né? É bem curioso isso aí, né? é. Mas é importante, ele fala em dias corridos. Mas o importante desse momento é não discutir o mérito no momento da interposição de recursos que tem que ser feita na sessão. Aí Né? eu falo só um detalhe. Para as empresas que trabalham, para as grandes empresas que trabalham com os portais, que fazem, que geram essas regras para nos portais, que consultem a área jurídica, que tenha um corpo jurídico para também trazer essas orientações, porque a leitura literal, a gente sabe que não funciona, né? Então, é Exatamente. importante ter uma consultoria jurídica para que apoie nesse aspecto, né? Isso é fundamental. Eu sempre falo assim que o licitante que deseja realmente entrar capacitado, além de ele se capacitar, ele tem que ter uma assessoria jurídica e pelo menos uma assessoria contábil. Eu acho Isso, isso. fundamental, não é? Porque a assessoria jurídica para dar toda essa segurança e a parte de contabilidade, que é fundamental, principalmente se ele vai trabalhar com grandes obras, né? Objetos que os editais exigem o seu balanço. Então, estando devidamente aí com esse apoio, né? Com esse Pautado, apoio, eu né? acho que ele vai entrar com uma certa segurança. Né? E assim, sempre discutir, sempre trazer nas razões de recurso algo com base, né, procurando profissionais que tenham condição de, e não simplesmente aquele velho copiar-colar, que muitas vezes nós vemos, né, de recurso, o cara pega um recurso, bota no Google, né, o tema, e aí encontra um recurso de outra licitação de uma outra empresa e faz aquele copiar. Quando você olha, você diz, rapaz, essa empresa, ela não sabe nem o que é que ela está recorrendo. Né? Nem por que ela está recorrendo. Né? Ela motivou ali alguma coisa que discorda da habilitação e inabilitação, mas nas razões de recurso você vê que ela está um pouco perdida. Né? Então isso é Exatamente. importantíssimo. Né? Falando do decreto 10.024, a gente teve as novas regrinhas também, né? Do decreto federal, pregão Sim. eletrônico. Na parte de impugnação e pedido de esclarecimento, nós temos a regrinha com prazo de 3 dias úteis antes da sessão, e o pregoeiro teve um pouquinho mais de folga, com 2 dias úteis Dois. para responder, né? Responder a impugnação e pedir esclarecimento. Falando um pouquinho mais disso aí, né, Dirla, é sempre importante, apesar da legislação trazer os prazos para impugnar, para pedir esclarecimento, e os prazos para o pregoeiro responder, a gente entende, aí o que era interessante, queria saber a sua opinião, a administração pública, ela não pode recusar informação, né? Ela não pode recusar informação quando há o requerimento. Então eu entendo, pessoal, que mesmo fora do prazo recursal, mesmo fora do prazo de impugnação, a administração pública ela tem a obrigação de responder aquela impugnação, aquele esclarecimento, porque ela está respondendo à sociedade. Não é? Exatamente, E concordo. aí, complementando só esse raciocínio, para te passar a bola, eu acho o seguinte, eu acho que muitas vezes, inclusive, a impugnação e o esclarecimento vai demonstrar que aquele edital pode estar errado, porque alguém, que é o mercado, conhece mais do que a administração. E isso aí não é negativo, isso é positivo para a administração. Porque a partir do momento que você entende dessa forma, você que é pregoeiro, você vai entender o seguinte, olha só, é melhor meu edital ser corrigido agora do que eu entrar na licitação e licitar com o edital errado. Dá certo a licitação e lá na fase de execução do contrato, o fiscal do contrato está sofrendo por algum erro do edital que poderia ser corrigido. E simplesmente porque você recebeu uma impugnação intempestiva, você não respondeu. Não é? Concordo plenamente. Nós temos que lembrar da Lei de Acesso à Informação, que obriga
obriga, de um lado, né, obriga a administração pública a apresentar todas e quaisquer documentações, informações necessárias para o público, e também é um direito. Analisando o outro lado, é um direito da sociedade em ter acesso a essas informações. Então, eu concordo plenamente contigo, considero que a licitação ela não vai ter nunca um fim em si mesmo. Perfeito. Então, o nosso objetivo é atingir o interesse público lá na frente. Então, se esse modo operacional, se esse instrumento convocatório ele precisa de algum tipo de ajuste, eu também considero que se faz necessário a gente se debruçar aí nessa impugnação, nesse pedido de esclarecimento e, fora do prazo, responder sim. Concordo plenamente, Léo. Muito bom. E outra coisa que eu lembrei agora, que inclusive recentemente saiu um acordo do TCU, que não me lembro qual é, mas que a gente sempre adotou aqui, né, é a questão do horário limite para receber impugnação e pedir esclarecimento. Não é? Algo que o pessoal se equivoca, coloca no edital como regra, não é? Olha só, o pedido de esclarecimento e impugnação num pregão eletrônico que é encaminhado por e-mail só será recebido até às 18 horas em virtude do horário expediente do órgão. Né? Então a gente tem que entender, pessoal, que agora é e-mail, é eletrônico, os sistemas que permitirem cadastrar impugnação e pedir esclarecimento devem estar abertos para que o cidadão, o licitante, possa interpor recurso, apresentar impugnação ou pedir esclarecimento até a data limite e o horário limite é até às 23h59. Exatamente. Né? Exatamente. Pode parecer até hilário, né? E eu sempre, às vezes eu falo isso, né? A gente que é pregoeiro passa por algumas situações, quem é pregoeiro que deve ter passado por isso, né? O prazo final para interpor recurso, para apresentar impugnação e esclarecimento cai numa sexta-feira. O seu expediente lá no órgão termina às 19 horas. No meu caso aqui, 19 horas. Eu olho minha caixa de e-mail, não tem impugnação e pedir esclarecimento. O que é que eu penso? Eu vou sextar, né? Agora eu vou sextar, né? Tô feliz da vida. Vou sextar, não tem impugnação, não tem esclarecimento, vou feliz da vida. Quando você chega numa segunda-feira pela manhã, que você abre sua caixa de e-mail, tem alguém que impugnou 9 horas da noite, 21 horas numa sexta-feira. O que é que você pensa? A primeira coisa, esse cara não sabe o que é sextar. Não é? Ele não é feliz. Ele não é feliz, não sabe sextar. Mas está no direito dele. Então a gente tem sim que ver aquele documento. Por quê? Porque o último dia para impugnar corresponde até às 23h59. Enquanto não virar, não é. Então é importante lembrar, né, que alguns editais trazem essa regra, mas que está errado. Né? Exatamente, concordo também, plenamente. E, Léo, você me lembrou aí, quando a gente está em plena sexta-feira, aí tem uma licitação presencial e está chegando o final de expediente, aí você diz, olha, maravilha, não tem impugnação. Aí chega lá o cara, até protocolando o físico mesmo, a ligação. Dila, olha, tem uma empresa aqui te procurando. Não, diga que eu não tô, diga que eu morri, que eu sumi. E aí vem um envelopezinho lá, cara. Olha, é difícil, viu? Mas é como você disse, é um direito e a gente tem que colocar, considerar que aquela manifestação ela pode contribuir com o processo, com o procedimento propriamente dito, né? Perfeito. O Lucas até colocou aqui, quando nós estamos falando de recurso também, complementando, a empresa manifesta com o seguinte informativo: solicita intenção de recurso administrativamente, a arguição será fundamentada na peça recursal. Realmente, tem essas intenções de recurso que não diz qual é a motivação, na verdade, aí não fala da motivação, por que ele está discordando, não é? Ele só está informando que a peça recursal será apresentada posteriormente, né? E alguns colegas não aceitam, né? O cara motivou lá, tá aceito. Mas é por isso que eu adoto, às vezes, aquele procedimento. Antes de encerrar o chat lá, eu chamo ele no chat e tento conversar para entender qual é a motivação. E é importante, sabe por quê, né, Dila? Porque tudo que você escreve nos sistemas vai ser gerado uma ata. Então, inclusive, se alguém vier questionar, e aí quem é licitante aqui, é importante isso, pessoal,
Você pode estar chateado com o pregoeiro, com o julgamento, você foi inabilitado, você viu que ele habilitou e você discorda, mas se de repente há uma possibilidade de diálogo, explique por que você está motivando, porque isso vai ficar registrado na sessão, né? E aí depois alguém não pode vir questionar. Por exemplo, o pregoeiro aceitou a intenção de recurso, você está motivada? Está. Aonde? Na ata da sessão, porque houve esse diálogo, né? Então, Não, eu perfeito. acho que é importante. E Né? olha só, e aí uma dica para as empresas, não utilize esse tipo de fundamentação, pelo menos diga a etapa qual Isso. é, diga mais ou menos, tudo bem que você não entregue totalmente os seus argumentos para que você surpreenda no momento adequado que você quer, que seja uma estratégia de defesa. Perfeito, mas pelo menos diga, olha, não concordo com o julgamento relacionado à habilitação da empresa vencedora, ou então eu não concordo com a minha inabilitação da empresa que represento. Alguma coisa você tem que dizer. Porque do nada dizer, olha, vai ser fundamentado na peça, que vai ser reduzida a termo, fica muito vago, né? É muito vago. É muito complicado, né? Leva a crer aquilo que nós comentamos agora há pouco, né? Que Que o licitante poderia não ser. sabe nem por que ele está discordando. Que seria só mesmo para querer. Protelatório. Né? Exatamente. Né? Exatamente. E aí, essa discussão é importante porque a gente passando pela Lei 1433, a gente tem que lembrar que, primeiro, a questão da impugnação e para esclarecimento agora são 3 dias úteis antes da sessão, né? O prazo limite, e o pregoeiro pode responder até 3 dias úteis, só que com a data, né? Com prazo limitado até o dia anterior da sessão, né? Isso aí tá bem tranquilo, mudou, ampliou o prazo para o pregoeiro, né? Para o agente de contratação responder. Sim. Mas o que impacta, né, Dirla, agora é a fase recursal, que agora a fase recursal também com 3 dias úteis, para razão, contra razão, só que o seguinte, pessoal, a intenção de recurso agora que é regrada na Lei 1473 não fala na motivação. Não é? Não diz assim que você tem que interpor, que você tem que motivar. Diz apenas que você tem que interpor, se manifestar com relação ao interesse de interpor recurso na sessão, mas não exige a motivação. Então, agora a gente poderá ter, mais do que nunca, recursos protelatórios. Exatamente, exatamente. Eu acho que é assim, é como se fosse, no meu entendimento, é como se fosse um amadurecimento de uma regra que não estava valendo muito. Porque olha o que a gente conversou aqui. Existia uma regra, a regra talvez não fosse cumprida da forma correta, uma vez que a gente acata, mesmo que não tenha a motivação, então a nova lei trouxe um amadurecimento dessa regra. Ó, já que a intenção de recurso não está valendo de nada, querendo ou não, o pregoeiro ele está analisando o mérito, vamos então tirá-la, né? Exatamente. Agora, o que eu acho é que as empresas participantes, elas têm que ter responsabilidade ao se manifestar. Exatamente. Possa ser que a lei esteja trazendo esse amadurecimento, mas vai gerar um certo número, né, uma certa quantidade de recursos, né? De interposição de recursos simplesmente para atrapalhar. Então é muito importante, né, isso que você falou, né, o pessoal que é licitante e que é capacitado, se atentar para isso, né? Possa ser que nós agora tenhamos a nova lei, ao invés daquele campo que temos lá, subjetivo, campo texto, né, que temos lá no ComProjNet de 500 caracteres para você se manifestar, apenas um botão, né? Talvez um clique, declarou vencedor, a habilitação, apenas dá um clique. Tem o interesse, e aí abre o prazo recursal. Então, é muito importante a gente não utilizar isso aí, utilizar de forma séria, né? Correta. Até porque, né, Dirla, não sei se você já viu, mas tem órgãos que abrem processo para apurar essas condutas dos licitantes quando há recursos meramente protelatórios. Né? Porque há um prejuízo para a administração, há um atraso no certame, há um atraso na execução do contrato, simplesmente porque houve um recurso que de repente não tinha fundamento. Olha, então, até a importância. o Fabiano falou exatamente isso no momento que você iniciou. Seria o caso do edital prever punição a essas empresas que atrapalham o certame?
Sim, e olha, essas regras não necessariamente precisam estar no edital, Não. porque é uma regra que é legal e que cabe de fato, né? E olha só, já se torna, todas as penalidades já estão previstas no direito penal e tem aquela empresa que atrapalhar, que tentar realmente tumultuar a licitação, ela já pode sofrer penalidades. Isso, exatamente. Isso que o Fabiano falou é muito importante isso aí, Muito né? É muito importante. importante e isso vai caber os órgãos também ficarem atentos. Também não é a toque de caixa simplesmente recorreu e de repente o recurso foi improcedente e quis Exato, prejudicar. Não, você vai ter que ver cada caso seja um caso, né? exato. Na regra atual, né, a gente tem visto muito, às vezes, muito não, às vezes, por exemplo, o licitante se manifesta na sessão que quer interpor recurso, nós abrimos o prazo e ele não apresenta as razões de recurso. Aí, de Isso. repente, possa já estar caracterizado, né, uma intenção de prejudicar o certame. Quer dizer, ele nem apresentou as razões de recurso, então por que simplesmente ele não desistiu? Né? Um ponto que eu quero trazer, Léo, que eu fiz aquele post, que eu posso trazer também como exemplo prático, uma determinada empresa, ela entrou com o pedido de recurso de uma licitação, sendo que ela tinha perdido um contrato da prefeitura. Por quê? Porque ela não tinha condições de entregar. Amigavelmente, o município rescindiu o contrato e, na nova licitação, ela começa a trazer essas manifestações insistentes, dizendo que o pregoeiro está tratando com irregularidade, tá? Olha, não faz isso. Tumultuou a sessão e tumultuou fazendo várias solicitações, tudo isso com base na lei de que tem o direito ao acesso. Só que o acesso à informação, ele estava já disponível, foi disponibilizado e ainda assim a empresa, na hora do chat, entrava com vários pedidos de olha, você está errado, o pregoeiro pode ser preso, o pregoeiro está... Então você vê a intenção de prejudicar, de perturbar o Exatamente. certame, entendeu? Exatamente. Então é muito sério, pessoal, é muito sério esse direito, né? Mas com responsabilidade. Né? Exato, E exatamente. aí, ó, outra coisa que é importante, né, Dila? Além da nova lei, olha só, pessoal, falando da nova lei, questão do recurso, a lei não traz a motivação, e outro detalhe, quem já se atentou no texto que fala de razão e contra-razão, enquanto que na lei 10.520, no decreto 10.024, fala que as contra-razões o prazo para a contrarrazão será posterior às razões, a nova lei, ela fala que o prazo das contrarrazão começará a correr após o cadastro da intenção de recurso. Então, nós podemos ter uma mudança considerável, e aí é importante os licitantes estarem capacitados e devidamente com consultorias capacitadas, porque pode, de repente, perder o prazo para contrarrazoar. Né? Porque se a nova lei fala, pelo nosso entendimento, é o seguinte, a nova lei você tem que conceder os 3 dias. Sim, Mas se no primeiro dia a empresa apresentar as razões, as contrarrazões começam a correr do dia seguinte. sim, sim. Né? A lógica que está na lei é isso aí, Sim. dia seguinte. Então não vai se mais aguardar os 3 dias para depois começar a contrarrazão. Né? Então muito importante o pessoal se atentar a isso aí, porque é um direito da contrarrazão, né? É um direito que você pode perder. Exatamente. Né? Hoje Exatamente. em dia, né, Dirla? Hoje em dia a gente pode, inclusive, pelo menos no sistema do compras.gov, quando há, por exemplo, a desistência do recurso, você pode antecipar todos os prazos e você já adjudicar, né? Quando há a desistência lá do licitante, né? Agora a atenção é do licitante com relação à contrarrazão. Exatamente. Né? Que ele pode perder o direito. E aí não vai ter depois como ficar questionando essa questão. Não. Porque a regra ela vai estar clara, né, e prevista no edital. Isso, Tem perfeito. que tomar muito cuidado. Exatamente. E a última regrinha nova da lei é os prazos, né? São os prazos, para decisão do recurso. Enquanto na lei 8666 a gente tem lá no artigo 109
5 dias para a reconsideração, né? Se mantiver 5 dias úteis para a autoridade competente julgar. Na lei 10.520 do pregão não tem. Não tem. Não tem, impressionante, né? Mas também não tem. O decreto do pregão eletrônico também não tem. Também não tem. Né? E a gente utiliza subsidiariamente exatamente o artigo 109 da Lei 866, jogamos lá nos editais, né? Mas o pessoal fala isso, não tem, porque no meu edital tem. Não, se o edital tem, porque utiliza subsidiariamente a Lei 866. 866, exatamente. Né? E aí agora a nova lei ela vai mudar, né? Ela trouxe agora o prazo para a decisão do recurso 3 dias úteis para o agente de contratação, então reduziu e ampliou para a autoridade competente 10 dias úteis. Exatamente. Né? Em que pese, né, minha amiga? Eu não conheço autoridade competente que passou 3 meses, 4 meses para decidir um recurso e foi sancionado. Olha, vamos deixar quieto. Mas vamos deixar quieto essa parte. Não é? Né? A gente faz a resposta do recurso e fica naquela lamentação. Meu Deus do céu, tomara que resolva isso logo. Eu preciso me livrar desse processo e nada. Né? E nada de concluir o processo e o licitante aguardando a decisão da interposição do recurso e sem sair decisão do recurso. Né? E a gente vê muito isso aí. Não é brincadeira não, viu? É a responsabilidade do gestor, né? É a responsabilidade do gestor que está em voga aí, na verdade, né? Com aí, certeza. minha amiga, a gente falando de administração pública, né? A gente acaba chegando aí, fechando, né? Toda a parte da administração pública. Né? A gente está chegando aí, já falta 8 minutinhos. Vamos entrar no Sistema S aí, que você que é a mestre do Sistema S, o que é que o Sistema S fala dessa parte de impugnação, de recurso. Vamos lá, pessoal. Lembrando que Sistema S é um grupo, na verdade, de entidades que tem a natureza jurídica de direito privado, mas ainda assim elas são obrigadas a licitar e têm essa obrigação por apoiar o Estado. Na verdade, elas trazem toda a sua atividade é pautada para apoiar a administração pública, por isso da obrigação de licitar. Então, considerando a natureza jurídica, Léo, as regras são mais flexíveis. Tá? A gente não tem não, isso não é arbitrariedade, é flexibilidade considerando a sua natureza jurídica. Mas o regulamento do SEBRAE, por exemplo, ele traz a impugnação, a previsão do direito de impugnar, e o prazo é de 2 dias úteis antes da data fixada para a sessão. Então, é um prazo que ele é utilizado e eu vou te falar. Fazendo um estudo, até para esse nosso encontro, eu vi vários editais com prazo de 3 dias úteis. Dirla, e aí, o que é isso? O que é que aconteceu? É interessante que você entre em contato com o órgão, com a entidade, para esclarecer a dúvida, porque está previsto no regulamento de licitações e contratos dessa entidade. E aí eu fui lá, busquei alguns editais do SEBRAE no Brasil. E Léo, ainda há uma carência de informação, entendeu? Até dos próprios pregoeiros, de fazer uma confusão com relação às leis de licitações. Exatamente. A gente vê que os regulamentos eles são mais flexíveis, até pelo que você explicou agora, e talvez isso traga uma certa, vamos dizer assim, talvez, não sei se é insegurança jurídica para elaborar um edital, né? E aí, de repente, pode levar, né, os colegas a não se atentarem para isso aí e jogar no edital, né? E aí é sempre importante lembrar que quando a gente tem, o pessoal, quando a Lei 1473 saiu, né, a gente escutou muito, né? A Lei 1473 está grande demais, está muito burocrática, muito procedimental, mas eu acho que para quem elabora edital, quem elabora contratos, quem gera administração pública, né, quem é fiscal de contrato, quanto mais você tiver normas que vai poder lhe dar garantia, vai evitar que você crie regras no edital e aí vai ficar sob sua responsabilidade. Perfeito. Né? Eu achei ótimo, tá? Eu, como operadora dessa área de licitações, eu achei ótimo. Trazer todos aqueles pontos relacionados à qualificação técnica, trazer todos os prazos de forma expressa, eu achei maravilhoso. Exatamente. Porque quando a gente vê na prática,
a gente sente muita falta dessas informações e não há os regulamentos específicos. A verdade é essa. Então, a gente tem que ficar buscando a jurisprudência específica para justificar uma regra que vai colocar no edital, é muito complicado. Isso. Então, quanto mais informações sobre esse modo operacional estiver previsto, para mim, no meu entendimento, é melhor. Melhor. Tá? Concordo contigo. Aí, o que acontece, Léo? Com relação ao pedido de esclarecimento lá das entidades do S, a gente não tem também expressamente um prazo, falando sobre um prazo e trazendo essa possibilidade do pedido de esclarecimento. Mas acontece e ele geralmente vem no mesmo prazo da impugnação. Certo. Tá? Um detalhe que eu trago aí como uma ex-pregoeira do Sistema S é dizer: não traga fundamentos da administração pública, da legislação pública para esse universo, porque você vai estar cometendo um erro. Então, é importante utilizar as regras do edital, do próprio regulamento, para que isso seja bem fundamentado, tá? E Perfeito. o recurso no regulamento do SEBRAE, ele traz 2 dias úteis para a interposição de recurso e também para as contrarrazões. Mais curto, Tá? né? É um prazo mais curto, né? Exatamente. E deixar claro aí que há um prazo também para o julgamento de 10 dias úteis. Então, Se é um assemelhando aos prazo 10 dias úteis, se assemelhando aos 10 dias úteis agora da nova lei, né? da Para nova a lei. autoridade competente, na verdade, né? Então há um Exatamente. prazo. Então, assim, a gente vê que no sistema S tem essa flexibilização e quem vai regrar é o edital, né? É quem vai regrar o Exato. edital. Né? Lembrando, Exato. pessoal, que é do sistema S, que o que a gente vem discutiu aqui, a gente já está no finalzinho discutindo aqui, com relação ao procedimento do agente, né? Do funcionário, na verdade, tem que ser igual, né? Transparência, receber uma impugnação, responder, olha aí, 2 dias úteis, mas aí você responder mesmo que seja intempestivo, né? Afinal de contas, o seu edital poderá estar errado, ainda mais tendo regulamentos mais flexíveis, de repente pode haver alguma regra no edital que você fundamentou com base na administração pública, né? Então é Isso. muito importante isso aí. Léo, interessante. Essas manifestações, elas dão direito, né? Elas fortalecem o princípio da igualdade. Então, toda vez que uma empresa pedir esclarecimento, esse esclarecimento ele deve estar formalizado e tem que estar disponível para que todas as outras empresas tenham acesso, né? Exatamente. Eu sempre falo o seguinte: quando você responde a impugnação, o pedido de esclarecimento, responda para a empresa e Sim. obrigatoriamente você tem que colocar no portal, no No portal, sistema, né? Você tem que exato. alimentar e tudo. Então é muito importante você responder para aquela empresa, né? Que foi ela Isso. que tirou aquela dúvida. E aí você dá a transparência. Não simplesmente jogar no sistema ou jogar no seu Não, portal de transparência. Dá lá e perfeito. responde para a empresa. Não é isso? Perfeito, perfeito. Minha amiga, a gente está chegando no final, só temos 2 minutinhos aí para a gente encerrar. Passou ligeiro, né? Bate-papo bom. Foi por minha forma Bate-papo bom. aqui, ó. E aí eu acho que dá para a gente já encerrando. O pessoal aí já está acompanhando a gente aí. Assim, fala aí dos seus projetos. Vamos nos despedindo aí. Gente, eu fico muito feliz em ter esse encontro com você nesse formato, para que a gente pudesse discutir algo técnico. Agradeço, Léo, toda a sua contribuição que você traz, não só para mim, para todos os seus seguidores. Você é realmente um influencer no que você faz. Diante do seu compromisso, diante da sua dedicação à área de licitações e contratos, e eu sou fã, total. Agradeço essa oportunidade que nós tivemos de conversar aqui, né, de uma forma pública, que por trás a gente já conversa diariamente, Uhum. mas agradeço bastante e estou aí com vários projetos interessantes. Tem aí, a Thaís está aí com a gente, nós temos Uhum. um evento em Congonhas, Minas Gerais, eu vou estar lá presencialmente. Vou também lá olha, com licitante, São Paulo, da Conlicitação. Exatamente.
Nós precisamos Só entrar falta com 20 segundos, só falta 20 segundos, vai encerrar a live. capacitação, hein, gente? Capacitação. Léo, fala aí você. Dá só um abraço, minha amiga, muito obrigado, pessoal. Obrigado, foi show de bola, viu? Obrigadão mesmo. Vamos marcar um 2.0, outro assunto, e vamos para Vamos. frente. Vou Um bater um print aqui grande. da tela, vou bater um print Ah, aqui. vamos Um sim. abraço. Tchau. Foi. Foi. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado, tchau.